eu vou deixar para o Darcy falar desse trabalho das meninas aqui lá do Piauí, que ele mandou o projeto Arandu, né, Darcy? Você pode falar um pouco sobre isso aí, que você conhece melhor? O projeto Arandu é um projeto extremamente interessante, é um projeto, antes de qualquer coisa, muito bonito, né? E um projeto que envolve a questão de educação, né? Então, a Sandra e a Dalila são duas ex-alunas nossas lá da Universidade Federal do Piauí, e que todas duas são meliponicultoras. A Sandra já trabalha com melípona há mais tempo, né? Teve com a gente no setor de apicultura quando era estudante, e agora durante esse período, ela se envolveu com a questão das abelhas como ferramenta, né, para educação, para trabalho com crianças, né? O trabalho de conclusão de curso dela foi exatamente em cima dessa percepção dos estudantes do ensino fundamental com relação à abelha, a importância dela, e agora elas montaram esse projeto Arandu, e que conseguiram, com um empresário que tem um hotel, né, um hotel fazenda, lá em Zé de Freitas, ele as contratou para montar um projeto de meliponicultura como um atrativo para o hotel, e está fazendo parcerias com escolas do município, levando os estudantes para atividades lúdicas e educativas da questão ambiental. Então, é um trabalho muito bonito, mostrando essa outra vertente que a meliponicultura termina tendo importância fortíssima, né? Porque quando você leva a criança para dentro de um meliponário, quando você discorre e trabalha junto com a criança a importância da abelha para a preservação da biodiversidade do ambiente em que ela vive, né? Mostrando a participação das abelhas no processo de polinização, de geração de semente, de frutos. É um trabalho muito bonito, maravilhoso. E eu achei que deveríamos tocar nessa vertente de educação ambiental, usando a meliponicultura como instrumento de comunicação e de chamada de atenção. Então, é algo, assim, muito interessante. Perfeito. Eu acho que tem alguns outros casos disso acontecendo. Em Ribeirão Preto, você tem um meliponário dentro do parque da cidade, onde há treinamentos, há cursos, há reuniões mostrando visita de crianças. Então, tudo isso é um ambiente que nós, meliponicultores, precisamos meter a mão e nos comprometer com isso também. Mas que tá o negócio, esse componente aí que eu acho fantástico, eu adoro essas iniciativas. Aquela questão que tem que sair daquela história da criação em si, entendeu? Mas, assim, a questão da entender o universo das abelhas, da parte do ecológico, da importância delas, entendeu? Não ficar sempre naquela questão de criação, né? O pessoal normalmente fala, né? Está se focando na questão da criação em si, da prática da criação. Mas que vai além disso, as crianças entenderem, os adultos também, né? Entenderem um pouco como é que se encaixa essas abelhas dentro do nosso processo de sobrevivência, né, no planeta, né? Essa visão mais ampla. Isso que eu acho bacana. Né? Fazer entender de que, de certa forma, se nós pensarmos, o ser mais importante do planeta é a abelha, né? E esse conhecimento da importância da abelha não tá tão forte na nossa população ainda, né? Principalmente das abelhas nativas, né? Uhum. Você mesmo, né, Aldair? Eu vi que a AME tem feito coisas desse tipo, né? Ou não? Durante os 6 anos nossos de criação da AME aqui, e aí eu tenho que dar uma puxada no João aqui, né? Porque essa foi uma pegada da nossa associação, sabe? Buscar esse trabalho de conscientização
e fazendo um trabalho de educação ambiental. Então, essa é uma pegada da AME Espírito Santo e que acaba, às vezes, não sendo muito entendido o trabalho, principalmente da associação, né? Porque fica achando que a gente é só ambientalista. Estou falando por você, né, João? Eu acho que você fala melhor do que eu sobre esse assunto, né? Tá? Mas não é isso. Nós pensamos a meliponicultura de uma forma sistemática. Como diz você, eu vou usar o seu termo, Murilo, uma meliposfera, sabe? Gostou do termo, João? É um termo novo, tá? Meliposfera. Tá? Então, a abelha é meliposfera. Então, e a AME tem essa pegada forte com o meio ambiente, mas não deixa de ver todos os outros lados. Tanto é que nós abordamos até agora o quê? Para a gente sair um pouquinho da caixa e ver outros pontos que a meliponicultura pode nos permitir alcançar, né? Fala um pouquinho, João, da sua pegada ambiental aí. Eu entendo, assim, que tudo tem um ciclo, né? Você não pode começar numa determinada região um projeto de meliponicultura já pensando no produto mel ou no produto enxame. A gente tem que ir parte a parte, afinal é um bicho nativo, né? Ela dentro desse contexto ambiental, até você chegar num estágio mais lá na frente. Mas realmente, Adailton, no Espírito Santo é marcado, sim, desde o início da AME, não só educação ambiental nas escolas, mas também nos parques, trabalho dentro da comunidade, porque isso aí é um outro aspecto que os criadores, as lideranças, os pesquisadores e Estado, né, tem que estar atento, porque a meliponicultura ela é fundamentalmente uma atividade tradicional, desde o dos cortiçozinhos, lá quando chegaram os colonizadores ou os próprios índios, até chegar no estágio hoje da meliponicultura comercial. Mas ela é, antes de mais nada, uma atividade cultural, né? Eu vejo como uma atividade cultural enraizada nas tradições mesmo do caboclo, do colono. Então, esse aspecto aí, tanto o social, a questão da importância ambiental, a preservação da abelha e do seu meio ali, como também um aspecto cultural, e finalmente a gente vai chegar no aspecto comercial, mas tem que estar toda uma estrutura de identidade, né, ambiental e cultural estabelecida, porque senão a gente corre um risco de elitizar. Eu tenho percebido essa pegada e esse risco com uma certa acentuado, né, de forma mais acentuada, por parte não só dos criadores mais comerciais, como algumas associações, entidades estão vedando demais para o comercial e esquecendo que o comercial é fundamental, mas ele tem que estar subjugado ao limite ambiental e ao respeito cultural. Porque, pô, sim, é legal a pessoa ter a abelha como fonte de renda e bacana e tal. Mas e aquele cara que não tem condição financeira para comprar um enxame a valor caro, que o pai dele criava, ou ele já criou? Então, essa pegada aí tem que ter também, sim. Tem que ter uma visão sustentável, né, João? Tem que ter uma visão sustentável, né? Sustentável. Eu vou só fazer... Né? Tudo é importante. Eu vou só fazer um complemento, João. Eu já fiz essa declaração por várias vezes, e uma delas foi com um grupo do pessoal do IBAMA, né? Numa RPPN nossa não, mas aqui da nossa região, que eu, Adailton, né? Eu só fui dar um pouquinho mais abrir a minha visão para o meio ambiente depois que eu conheci vocês, o grupo, vamos dizer assim, aquele grupo que a gente iniciou para criar a AME, né? Porque a minha visão ambientalista,
não era tão aflorada ou não era aflorada como é agora. E olha que eu ainda preciso aprender muito, muito, para poder chegar a me considerar uma pessoa ambientalista, né? Eu ainda sou meio, como diz você, tenho uma visão de que a meliponicultura precisa ser sustentável, comercial, equilibrada, né? Mas de forma sustentável. Gente, eu acho que minha bateria está riando. Deixa eu pegar rapidinho aqui. Pode continuar aí, por favor. Essa questão do sustentável, até mesmo quando você fala em educação ambiental, né, quando você fala em levar conhecimento para a criança, você tem a possibilidade de estar remunerando as pessoas que fazem isso. Então, ela termina sendo sustentável também, né? Então, não é só a questão da remuneração em si pela comercialização de mel ou de abelhas, mas esse trabalho que as meninas têm feito está gerando uma oportunidade, né, de remuneração pela divulgação disso junto às escolas. E isso não é novidade, né? Você tem lá em São Paulo, tem um pessoal que faz, até outro dia saiu aí no Globo Rural, né? Tem a Kombi, que leva lá a Kombi com toda a questão da criação de abelhas nativas, né? Mostrando de um lado lúdico, mas a importância dela para o ambiente. E você toca a criança, porque você tocar a criança mostrando a importância do ambiente para a preservação da abelha para a preservação do ambiente, e o cuidado que nós precisamos ter disso, né, isso potencializa pessoas que têm uma sensibilidade maior para a preservação ambiental e para a sustentabilidade do planeta, de uma forma geral. E esse trabalho, ele pode estar sendo comercializado com as escolas. Quantas escolas boas que nós temos nas nossas cidades não teriam interesse de receber, num momento X da sua grade curricular, especialista levando e mostrando esse lado da criação de abelhas e da importância das abelhas para o ambiente, associando, né, a necessidade de ter plantas nos jardins que forneçam néctar, pólen, que tenha árvores promovendo sombreamento nas calçadas, mas que tenha flores visitadas por nossas abelhas nativas. Então, toda essa sensibilidade e esse mundo que envolve isso resulta em pessoas mais sensíveis à necessidade de cuidar do planeta. Indiretamente, a gente termina fazendo esse trabalho e usando como ferramenta as nossas queridas abelhas nativas, né? Eu acho isso um barato. Eu vejo, Darcy, coincidentemente, eu e Murilo temos feito aí um bate-papo, né? Que a gente tem que se preocupar realmente com a criança, com os jovens, né? Para dar esse conhecimento das abelhas para eles. Mas, coincidentemente, eu e o Murilo estamos batendo um papo essas semanas sobre o idoso. Aí eu fiz um paralelo comigo mesmo. Embora eu tenha abelhas já há 20 anos, né? Mas eu já estou quase 70. Então, quer dizer, eu passei 50 anos da minha vida sem saber nada das abelhas. E essa pegada mais ambientalista veio há 6, 7 anos atrás, né? Então, nós estamos mostrando, né, nesse bate-papo nosso, de que, além dos jovens e das crianças, a gente precisa mostrar para o idoso, porque tem muito idoso que, eu imagino, que tenha sido igual a mim, que viveu 50, 60 anos sem nem se preocupar que o jacarandá ia acabar. Então, é um outro caminho que a gente pode explorar e trazer para discussão e para conhecimento do povo em geral, né? Tá? Uhum. O Murilo está dando show nessa conversa aí. Vamos continuar? Como é que chama? Conhecimento de causa, meliponicultura, né? na terceira idade. Conhecimento de causa. Mas
Mas você sabe que o professor Spencer, lá em Ribeirão Preto, né, na USP de Ribeirão Preto, hoje ele é professor aposentado, mas ele tem feito várias atividades de meliponicultura com o pessoal da terceira idade, né? Como até uma atividade. Até mencionamos esses cursos que nós fizemos, o Murilo lembrou desse trabalho lá do Spencer, né? Vamos chamar ele. Vamos chamar ele para falar sobre essa experiência. Na hora que ele vê lá, meliponicultura na terceira idade, ele vai gostar do papo. E dê tempo a ele, hein? Porque ele é entusiasmadíssimo. É bonito o trabalho. Ele está fazendo há anos. Antes de aposentar, o Adailton, ele tinha um projeto de extensão dentro da USP sobre meliponicultura na terceira idade. Então, levava o pessoal e faziam... Era um curso dele mesmo, né? Como fazer caixas iscas e todo esse conhecimento que nós meliponicultores nós já conhecemos, mas que para muitos ainda é novidade, né?